Você conhece essa oração, mas nós vamos ler na palavra. O Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 9. Eu tenho certeza que muitos, todos os dias, fazem essa oração. Mateus, capítulo número 6, versículo de número 9. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, vamos todos juntos? Que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glórias a Deus. Pode se assentar? Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Essa palavra estava no meu coração há já um bom tempo. E quando eu vi que era no Dia dos Pais, glórias a Deus, vamos levar essa mensagem. Paternidade perfeita, eu tinha que dar um título, né? Mas nós vamos falar sobre o nosso pai, o Abba Pai, o paizinho querido. Um pai que no Antigo Testamento foi tão pouco falado, a palavra pai. Para ter uma ideia, apenas 15 vezes no Antigo Testamento. Mas aí com Jesus tudo mudou. Com Jesus nós tivemos 245 vezes a palavra pai. Um pai apresentado como alguém que cuida, alguém que ama, alguém que está conosco todos os dias. Mas será como está hoje em dia a figura de pai no nosso meio, na nossa sociedade? Como que está? Eu fui buscar algumas estatísticas desse ano. Olha só como está a questão dos pais. Em 2023, de 2.500 milhões nascidos no Brasil, 172.200 deles têm pais ausentes. Quantidade 5% maior que em 2022, que foi de 162.800. 470 crianças são registradas por dia sem ter o nome do pai no registro de nascimento. É muito, né? Essa é a figura de pai. Uma figura que tem sido distorcida, arrancada do meio das famílias, para fazer com que não tenha mais um pai que cuida, um pai que direciona, um pai que ama. E nós temos, se a gente for ler o Antigo Testamento, nós vemos uma figura de um pai autoritário, muitas vezes, que era a ferro e fogo. Mas eu estava orando e Deus me levou a lembrar de um pai que lá no Éden ainda, quando formou tudo, quando criou todas as coisas, ele teve um plano. Ele colocou Adão e Eva, direcionando e dando a eles um jardim perfeito, onde tudo era perfeito, para que eles desfrutassem, usufruíssem. E aí, lá no jardim, com tudo abençoado, o que aconteceu? Se rebelaram contra o Pai. E aí o Senhor me levou a olhar para dentro dos nossos lares. Quantas vezes nós, como pais, criamos filhos, dirigimos famílias, e dentro da nossa família,
É como um jardim do Éden, um jardim perfeito, criado para que tudo aconteça de uma forma perfeita. Como pais, a gente anseia isso, né? E quantas vezes nós vemos filhos que dentro de lares estruturados também têm, assim como no Éden, um Adão e uma Eva se rebelaram e com isso houve um juízo e tudo mais. Mas a figura de um Deus soberano, um Deus altíssimo, um Deus onipresente, onisciente, um Deus que está em todo lugar, ele nos remete a um Pai amoroso no Novo Testamento, um Pai nosso que estás nos céus. Um Pai que cuida, um Pai que ama, um Pai que tem um propósito para nós. E o papel de Cristo quando veio à Terra foi o quê? De revelar a paternidade a um mundo que até então era órfão de pai, no Antigo Testamento. Será que hoje em dia nós não temos isso? Não vemos isso? Um mundo órfão de pai? Acho que sim, né? Pelas estatísticas nós vemos um mundo que não consegue mais se relacionar com essa figura de um Deus Pai, um Deus que cuida, um Deus que ama. E Deus quer se relacionar através de nós, pais, homens. Ontem ainda nós estávamos falando na oração, na manhã, sobre essa figura tão importante de pai. Eu estava comentando com os irmãos. Mas essa falta da estrutura de pai, ela leva e cria muitas dificuldades dentro dos lares. Pesquisas mostram que traz vícios, traições, divórcios, influenciam o padrão de comportamento de toda uma sociedade. Eu estava vendo um estudo psicológico de como que tem ocorrido essa orfandade, essa subtração do pai das famílias. E muito daquilo que a gente tem visto no meio inclusive nós estávamos há alguns dias com o trabalho das famílias atípicas, TDAH e toda a TEA e tudo mais que acontece, transtornos são da falta de pai. Da falta da figura que cuida, que dirige. Por mais que tenha lares, que tem uma mãe que cuida, e tem quantos e quantos lares que às vezes é só a mãe que está cuidando, que não tem a figura paterna, a figura do homem. Nós vemos hoje órfãos de pais vivos. Órfãos de pais que estão dentro da casa, mas estão alheios à situação de cuidado dos seus filhos. E como é importante nós resgatarmos essa figura de pai dentro das casas. Nós temos trabalhado e vai ter um seminário, eu acho que teria que ter fila já de gente esperando para entrar nesse seminário, abençoando gerações, né? Para entender o quanto é importante nós darmos direção para os nossos filhos. Quanto é importante você, pai, ter autoridade e dizer: eu te abençoo, meu filho, como o Zéias falou aqui antes do louvor. Como é importante nós sermos sacerdotes que cuidam, que amam, que transmitem segurança dentro dos nossos lares. E o que vimos hoje, muitas vezes, é o quê? Os pais que entregam o celular na mão do filho, né? E deixam o filho brincar e esquece de brincar das coisas antigas, né? Brincar de carrinho, amarrar lá um barbante, puxar, ir para o mato. E tantas coisas que crianças precisam aprender. E nós erramos. Nós deixamos de acompanhar os filhos. Pais que deixam os filhos em casa, ao invés de trazer junto para escutar a palavra e crescer na fé. Eu sempre digo, enquanto estiver dentro da minha casa, os meus filhos vão caminhar comigo dentro da igreja. Eu preciso plantar e levar Jesus Cristo a eles. Tenho que semear o reino para que no tempo que eles forem ter suas casas, forem pais,
eles têm valores. Ah, pai, eu quero ficar em casa, estou cansado. Não, você vai comigo. Nós precisamos direcionar nossos filhos. Nós precisamos encaminhar. O pai, ele mostra a direção. O pai, ele mostra o caminho. O nosso Deus nos deu. Pai nosso que estais onde? No céu. Ele está nos mostrando a direção para onde nós iremos. Eu, como pai, eu tenho que mostrar o caminho eterno para o meu filho. Aí eu deixo ele na frente da televisão, nos jogos, tantas e tantas coisas. Porque o inimigo é legal, eu digo, para dar coisas que tiram Deus da frente. Esses dias eu estava aqui e eu comentei no culto não, na oração. E quantas vezes eu utilizo a Bíblia no celular, não estou dizendo que é errado, mas quando a gente olha para as pessoas entrando na igreja sem ter a palavra do Senhor junto, é triste, porque eu estou deixando a palavra que me abastece, que me sustenta, e às vezes eu estou durante uma leitura, vou acompanhar pelo meu celular, vem uma notificação de um jogo, de alguma outra coisa, que me tira totalmente da presença de quem? Do meu pai. E aí eu quero falar, eu até brinquei esses dias, eu tenho que ligar o Wi-Fi do Espírito Santo com, aqui ó, o tete-a-tete com Deus. E como é que eu vou ter o tete-a-tete com Deus se eu estou preocupado com as coisas daqui, desse mundo, dessa terra? Né? Então eu preciso entender que se eu não fizer a minha responsabilidade de pai, cumprindo e cuidando, todas as famílias e uma geração futura pode se perder. Nós somos responsáveis por isso. A responsabilidade de abençoar, como é o curso Abençoando Gerações, é de quem? É dessa geração de pais que dirigem a próxima geração, que vai vir a próxima de netos, e por aí vai. Começa por nós, pais, mães, direcionando. E os pais precisam ter a responsabilidade de ser pais, não transferir para a mãe. Às vezes a gente vê e ouve os pais que querem ser só amiguinho, mas não quer ser o pai, e daí quem, na hora de executar, quando erram, né? Esse dia eu estava falando com o pastor, quando tem a criança está chorando e está esperneando, espera aí que eu vou chamar tua mãe para você que ela vai resolver, porque ele não resolve. Quem que é o pai? Quem que dirige? Quem é o sacerdote? É o pai. Então nós precisamos ser homens. Homem, você que é pai, nós estamos hoje, é o dia dos pais. Um dia de sermos, nós partilhamos, quantos partilharam o pão junto com seus filhos, com as suas esposas, mas a figura paterna, ela é importantíssima para uma sociedade, ela nos dirige. O cabeça da igreja é Cristo, e do lar é o homem, é o pai. Nós precisamos entender isso. E a importância da paternidade também implica no privilégio de sermos filhos, capazes de sermos curados na nossa própria história, sem transferir aos filhos traumas, coisas que a gente viveu. Nós entendermos, e esse seminário que a gente tem trabalhado, ele fala muito, ele traz muito isso. Nós somos, eu não posso falar, né? O que acontece, né? Os líderes estão aqui, a gente sabe que não dá para falar, a gente traz um voto. Mas quando nós entendemos a nossa origem, de onde nós viemos, homens e mulheres, famílias, nós indicamos o que é um destino correto para que as nossas famílias, nossos filhos, possam ser curados. Quantos homens e mulheres crescem traumatizados, cheios de problemas, né?
precisam de conserto, e às vezes a gente acha que já tipo assim, já acostumou do jeito que está, né? E é desse jeito, já acostumei com meu pai, é desse jeito, não vai mudar, né? Nós precisamos entender que nós temos um pai que quer que nós sejamos curados e nós tenhamos famílias curadas, filhos curados. E aí, se você vir participar desse seminário, você vai ver lá a diferença de duas famílias. A família daqui tinha um pai abençoador e um pai tranqueira, que não cuidava da família. Venha, se você não deu o teu nome, tem ainda a oportunidade ainda, né? Tiago 1,13 nos mostra um Deus bondoso, misericordioso, que cuida de nós. Então no Novo Testamento nós vemos lá, diz lá, ó, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Nosso Deus não é um Deus mau, um Deus que só quer punir. Não, nós temos um Deus que nos ama. Em Isaías 49, versículo 15, tem um versículo que nos mostra um Deus falando como mãe. Um Deus pai na figura de mãe. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Essa é a paternidade perfeita de um Deus perfeito que nunca deixa o seu filho, nunca abandona um filho. Talvez você entrou nessa noite se sentindo abandonado, que ninguém te entende. Talvez você não teve um pai, foi largado no mundo, largada no mundo, criado de qualquer jeito. Mas um dia você encontrou um Deus Pai que ama, não importa de onde você veio, mas Ele sabe aonde você quer, onde você deve chegar. Esse é o Deus Todo-Poderoso. E essa é a paternidade. E paternidade não está falando de título, e sim de função. Uma função, como eu falei, que nós não podemos transferir para outros. Nós devemos assumir a posição de sermos pai. E eu quero falar o que acontece, qual é a característica de quem é criado órfão. Característica de orfandade, característica de quem não tem um pai presente dentro de casa. Primeira, a orfandade me faz relacionar a Deus como escravo. Quem cresce num lar órfão, ele não consegue entender um Deus como pai. E toda vez que alguém fala desse Deus, é levado como um Deus ruim, um Deus que escraviza, um Deus que é uma lavagem cerebral na cabeça daquela pessoa que está ouvindo a mensagem, que não tem vida na mensagem. Então, esse é o primeiro característica. E o filho pródigo é um exemplo de alguém que recebeu o direito, a herança, foi para o mundo, gastou tudo, e aí quando estava órfão lá fora, longe do pai, lembrou, e aí quando voltou, como que estava o pai? De braços abertos, esperando pelo seu filho. A característica de um Deus que ama, um Deus que cuida. Na orfandade, então, há ainda um sentimento que é de não pertencimento. Eu não pertenço a essa casa. Eu não pertenço a esse lar. Quantos estão dentro de uma casa e parece que caiu de paraquedas? Esse não é o meu lugar. Por quê? Porque foram criados talvez pelo seu pai não tendo uma presença presente. Tem muitos lares, eu não lembro agora a estatística, eu estava ouvindo uma ministração faz uns 3 meses atrás e eu não achei mais quando
o pastor me chamou para ministrar, eu não achei mais essa estatística. Onde mostra filhos de casas onde a família se separou. Hoje tem sido, em média, os casamentos têm durado no Brasil 14 anos, infelizmente. E dentro de famílias assim, quando o filho fica, ou a filha fica com o pai, esses filhos são encaminhados e têm um direcionamento. Filhos que ficam com a mãe sem ter um pai presente, essa pesquisa mostra que normalmente, se não for direcionado e essas pessoas não encontrarem Deus como um pai que substitua a figura do pai, da paterna dentro da casa, vão ter uma vida totalmente transtornada e cheia de traumas, e aí que entra a necessidade de tantas e tantas terapias para tentar sanar os problemas. A gente acha que a figura de pai não tem nada a ver, mas os números mostram de quem trabalha, os terapeutas que trabalham com isso, como é importante ter um pai dentro de casa. Órfão depende da opinião dos outros. Uma pessoa que é órfã, ela necessita de ser bajulada sempre. Ela precisa da afirmação de outras pessoas. Órfão, como eu falei, o nosso Deus, ele dá um destino. Um órfão cresce sem saber qual o destino. Ele começa as coisas, mas não consegue terminar. Órfão é indisciplinado, tem a figura, ele tem a dificuldade de lidar com a autoridade de outras pessoas. Quando, seja numa empresa, seja em qualquer lugar, ele é insubordinado por natureza. Órfão é inseguro, tem dificuldade nas escolhas. E aí depende sempre de alguém para dizer, faz isso, faz aquilo. Órfão não acredita em si mesmo. Tem dificuldade de andar sozinho. Precisa sempre de alguém encorajando. Vamos lá, vai dar certo. Órfão. O espírito de orfandade faz eles pessimistas. Olha só. É aquela pessoa que ela sempre acha que vai dar tudo errado. Não vai dar certo. E aí, como que você vai sair desse espírito de orfandade? Só tem um jeito. Talvez seja a tua história, talvez você viva sentimentos como esses de orfandade, mesmo tendo vivido com um pai dentro da tua casa, mas o pai às vezes era aquele motorista de caminhão que viajava, que não estava todo dia dentro de casa. Talvez aquele pai que só se preocupava com trabalhar e esquecia do seu filho. Talvez aquele pai que só se preocupava com futebol, mas esquecia da sua família. Quantas e quantos são os modelos de pai que deixam seus filhos com as suas esposas e deixam um tesouro maior de lado. Nós precisamos voltar para os nossos lares. Homem, cuide da tua casa como sacerdote, como pai, como aquele que dá o destino. Filho, se você cresceu num lar assim, tem jeito. Nós temos um Deus que se revela a nós como Pai. Nós devemos buscar esse Deus que nos dá todas as coisas. Eu vou estar falando um pouquinho à frente sobre essa paternidade de um Deus que sonhou com a tua vida do jeito que você é. Não importa onde você nasceu, importa para onde você vai. Deus tem preparado algo muito lindo para ti, que é uma vida eterna na sua presença, mas busque Ele como Pai. Entenda que você é filho, filha amada, que não importa de onde você saiu, mas importa para onde você vai. E aqui nós temos algumas características de um pai que nós admiramos e podemos buscar e viver todos os dias. E a primeira que eu quero falar é o caráter. O caráter de um homem, de uma família. É alguém que ama os seus filhos, a sua esposa, como a sua vida.
Quando a gente fala de caráter, a gente olha para a pessoa e diz, essa família tem direção. Lá fora, nos negócios, em qualquer lugar, os nossos filhos, eles olham para nós como pais, como alguém que é tudo, que não tem nenhum erro. Uma criança, a gente fala que ela se espelha no pai e ela vai crescendo e querendo ser igual. Quantas vezes você pede para uma criancinha pequena, o que você quer fazer quando crescer? Eu quero ser igual ao meu pai. Não importa a profissão, eu quero ser igual ao meu pai, né? Principalmente os meninos, né? Mas isso é uma característica. E Deus, Ele é um Deus Pai para nós, e nós não somos netos do nosso Deus, não, nós somos filhos adotados através de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos permitiu nós sermos filhos por adoção de um Deus que nos ama, não importa como tu não vai ser neto do Pai, você vai ser filho do Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia! E a palavra chama o Abba Pai, o Paizinho querido, que Ele está todo dia contigo. Todos os dias Ele está contigo. Quando Jesus veio ao mundo, o povo judeu, ele não conhecia. Lembra do Velho Testamento? Quantas vezes? 15 vezes apenas teve a palavra Pai. Como que uma geração, um povo como esse, entendia a figura de um pai? Não entendia. O povo judeu não entendia. E aí Jesus vem e mostra um Deus Pai como Pai. E Ele sendo Filho. Aleluia, Jesus. A figura de um pai e na paternidade perfeita, através de Jesus Cristo, do amor incondicional, eu quero falar do Pai Nosso, para não perder muito tempo. O Pai Nosso, ele veio quebrando paradigmas e nesse meio judeu, ortodoxo, fariseu, que não queria saber de Pai. E aí o Pai Nosso, ele vem dizendo o quê? Pai Nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Mas que dívidas? Perdão? O pão nosso? O que é isso? O que Jesus estava falando? Lembra que eu falei, talvez você faça essa oração todos os dias, e quantas vezes você parou para meditar no que essa oração realmente demonstra? Nós começamos a oração com Pai Nosso, que estais no céu. O Pai Nosso, quando nós oramos, Ele nos mostra um Pai que é nosso, que é meu, que é teu, que é de todos nós. Onde que Ele está? Ele está no céu. Ele nos mostra para onde nós vamos. Então ele nos mostra que um homem, assim como o nosso Deus, ele tem papel de dar destino. Ele quer o que? Relacionamento. Nós adoramos aqui, né? Um Deus de relacionamento. Um Pai que nos ama, um Pai que quer que nós estejamos todos os dias junto com Ele. Sem querer. O amor de pai é aquele amor que não quer nada em troca, né? Quantas vezes você fez algo para o teu filho, tu queria algo em troca? Hã? Não, o pai, ele faz porque ele simplesmente quer ver o filho bem. Um carinho, um abraço de um filho, tem valor? Vale mais do que qualquer outro presente. Esse é o nosso Deus. Santificado seja o teu nome. Quando nós falamos, nós estamos dizendo que o nosso Deus, o nosso Pai é um Deus santo. Um Deus que Ele tem todo o poder em todos os lugares para nos dirigir e nos abençoar. E aí volto para a tua casa. Homem, líder,
sacerdote, aquele que cuida da sua casa, de sua família. Aquele que reúne os seus filhos ao redor da mesa, como Oséias disse assim, que ele não era o pai. Quem que era o pai? Era Deus, né? Nós estamos levando um relacionamento de santificação ao redor da mesa, na comunhão, no amor, no partir do pão. Levando o que para dentro dos nossos lares? O que? Venha o teu reino. Venha o teu reino. Que a nossa casa seja um reino, uma casa de bênçãos. Que o Senhor tenha prazer de estar, de ficar, de nós nos relacionar. Que ali seja quebrado tudo aquilo que a falta de comunhão e do amor possa existir. Hoje os homens, as mulheres, as famílias, às vezes brigam por tanta porcaria. Derramou leite, acabou o mundo, né? E aí esquecem, às vezes, de algo tão singelo, que é um abraço, do perdão, de mostrar que está tudo bem. Vamos limpar a mesa, vamos voltar, vamos sentar e vamos continuar. Às vezes a gente esquece. Seja feita a tua vontade. Seja feita a vontade de quem? Do Pai. Mas nas casas, seja feita a vontade de quem, às vezes? Do Filho. Né? Quem que é o pai? Quem que é a mãe? Quem que cuida? Quem é o sacerdote? Quem está com a, vamos dizer assim, pagando a conta? É o pai, é a mãe. Não é o filho. É a autoridade. A autoridade dentro do lar, a autoridade na família. É do pai, quando o pai não está, é a mãe. Onde é que está? O Jack não está aqui. Nós estava lá embaixo. Eu gostei da forma que o Jack tem trabalhado. A Leilane está aqui. Ele falou que cada dia ele elege um para estar cuidando da casa quando ele não está, né? Quando o Jack e a Leilane não estão, eles colocam. Hoje é o mais velho. Eu não vou lembrar dos nomes porque é meio complicado, né? Os nomes deles. Mas um dia ele colocou o mais velho para cuidar. No outro dia ele colocou a filha mais nova e disse, ó, eu não estou aqui, mas hoje a autoridade está contigo. Ele está desenvolvendo o quê? Liderança para que quando chegar e eles forem líderes, forem pais, eles vão saber cuidar. E está fazendo com que os mais velhos entendam que a autoridade não está falando de idade, e sim de quem está à frente cuidando, né? Nós temos que entender que quando o pai e a mãe definem filhos, é o pai e a mãe que estão falando, é assim, e quem manda na casa, quem define o destino, é o pai e a mãe. Porque o dia que você tiver a tua casa, você vai cuidar com o pai e com a mãe. Para onde é que a tua casa vai andar? E não o contrário. O papai e a mamãe vão obedecer ao que o filho quer. Ah, hoje eu quero só comer tal coisa. Quantas casas são assim? Hã? Eu fui criado numa casa que não tinha tão pouca coisa que tu tinha que comer o que tinha, né? E tal, tudo bem. Hoje em dia não, eu só como a carne no ponto tal, blá, blá, blá. Ou o cardápio para o filho é um, para o pai e a mãe é outro. Tá certo? O cardápio do nosso Deus é que seja o quê? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós temos um Deus que todos os dias nos dá o pão. Mas se nós formos estudar um pouquinho a história do povo no deserto, o povo no deserto reclamava do que Deus dava. Não estava bom, Deus dava uma coisa, não estava bom, queria outra. O cardápio tinha que ser mais diversificado. Mas quando nós sentamos à mesa, nós devemos agradecer o pão nosso que o nosso Deus dá todos os dias. Você quer ser abençoado? Comece agradecendo, tendo um coração grato. Foi ministrado, se não me engano, na semana passada, sobre gratidão. Sobre nós sermos gratos por tudo aquilo que Deus nos dá. Se você tem
arroz com um zoiudo em cima, um ovo, agradeça por você ter um pão com ovo. Se tu tem um x-mico, um pão com banana, agradeça. Você está sendo alimentado. Nós temos visto nossos irmãos da Venezuela, que eu vi o testemunho de uma senhora que o pai morreu de fome. Vocês entendem o que é isso? E aqui do lado, gente. Nós convivemos com nossos irmãos da Venezuela e familiares que moram lá. Não tem o pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá todos os dias. Você tem sido grato? Você tem agradecido a um pai que te dá todos os dias tudo que você precisa? Eu tenho que correr aqui. Perdoa-nos as nossas dívidas. Aqui nós temos que entender o valor do perdão dentro das casas. Como é importante uma família que entende e aprende a perdoar desde cedo. Que você possa plantar no coração do teu filho e da tua filha o valor do perdão. O valor do perdão ele é algo essencial para que a gente desenvolva uma família, uma sociedade transformada. Dentro dessa sociedade que está tão dilacerada, quando os valores foram extirpados. Alguém pisou no meu calo, você quer se vingar ao invés de perdoar. Nós devemos perdoar. Como é que eu vou chegar para meu pai, o Pai nosso que estás no céu, pedindo perdão, se eu não perdoo? É justo? Hã? Não, né? Precisamos perdoar. Às vezes é difícil. Aí é o exercício. Aí é a entrega. A gente diz entregando tudo aos pés da cruz. Para que o Espírito Santo comece a movimentar, quebrar lá dentro, mudar as bases, transformar dentro de nós. E aí nós somos o quê? Restaurados. Somos vivificados, porque nós temos um Deus Pai que nos ama, que trabalhou dentro de nós e nos fez outras pessoas, novas pessoas, melhores pessoas, para que nós não sejamos enredados pelo inimigo. E daí nós temos lá que não nos deixe cair em tentação. Nós seremos tentados. Mas quando nós entendemos o relacionamento entre um pai e um filho direcionado desde pequeno, pode vir a tentação, pode vir o dia mal. Por quê? Porque ele foi criado, tem raízes profundas para que eles não sejam tragados por qualquer ventinho. Nós vamos ter um Deus que nos cuidou e nos abençoou. Livra-nos do mal. Fala de um Deus que nos protege e nos cuida. Quem que é que protege e cuida a casa? Hã? É a mulher que quando chegou o ladrão, vai na frente, ou é o homem que vai na frente? Hã? O papel é do homem. O papel é do homem ir na frente. Ele é aquele que está protegendo a sua esposa, os seus filhos contra os ataques. Pode estar cravejado de flechadas, mas ele está protegendo a sua casa. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus Pai Todo-Poderoso que nos livra de tantos ataques que você nem sabe. Quantas vezes durante o dia, às vezes um carro poderia vir desgovernado e ter te matado. Você entrou num lugar boca braba, difícil, e alguém poderia ter te assaltado, e o teu Deus acampou com os anjos ao redor da tua vida, te livrou e você nem viu. Quantas e quantas vezes. Esse é o papel. E nós homens, como filhos, como pais, como sacerdotes, nós precisamos entender que nós somos quem cuidamos das nossas esposas, dos nossos filhos. E não o contrário. Chegou o ladrão, vai lá, minha mulher, eu vou ficar aqui só na oração. Hã? Não, eu vou ser aquele que vai na frente. Então, concluindo, pode subir. Deus os fez, primeiro, instrutores para a vida. Você, homem, é pai para instruir seus filhos.
Você é o maior motivador para ter teus filhos motivados para serem filhos que vão à frente, serem líderes. Você é o pastor da tua casa, você é aquele que tem a disciplina, que mostra o caminho para os teus filhos. Você é sacerdote, você é aquele que protege, como eu falei agora há pouco, em amor, cuidando. Deus se revelou como Pai com Jesus, num Deus de amor. Você, homem, é o representante como pai na tua casa em amor. Eu gostaria de fazer uma oração com você, mas nesse momento nós vamos fazer diferente essa noite. Eu gostaria que quem tem seus filhos, os filhos, a esposa vai orar pelo marido, pelo pai. E o pai vai orar pelo seu filho. Você pode se colocar em pé? Se você não está com teu pai aqui, talvez você tenha perdido, apresente alguém que você tenha como referência como pai. Apresente a tua vida, talvez você nunca foi abençoado nunca recebeu a bênção do pai. A gente fala a palavra Baruch, né? Que é quando a gente libera para nossos filhos serem prósperos, abençoando, dando direção. Eu vou estar orando e você vai estar orando uns pelos outros. Um dia dos pais, mas um dia para você saber que você tem um pai que instrui, que te ama. Querido Deus, aqui estão reunidos, Pai. Pais, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, estar direcionando, mostrando através, Pai, da tua paternidade perfeita, Senhor, que nós somos tão imperfeitos como pais, mas a tua palavra, Pai, nos ensina, Senhor, para que lado devemos seguir, Senhor, como devemos te servir como pais abençoadores, pais que abençoam suas esposas, seus filhos, que cuidam dos lares, Senhor, como a fração da igreja, Deus. Que nossos lares, Pai, que as nossas casas sejam o primeiro lugar, Pai, para nós exercermos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor ensinou, Pai, através da tua palavra, que tu és o Deus de amor, o Abba Pai, o Paizinho querido que ama tanto e que não desampara nenhum. Por mais que filhos, homens cresceram como órfãos, que não entendem, Deus, o que é o sentido da palavra Pai, o sentido de ser um Pai. Deus, nessa noite eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor venha, Deus, abrindo entendimento, Senhor, venha dando direcionamento para cada um dos homens, vem trazendo, Jesus Cristo, restauração de lares, Pai, restauração de sacerdócios, de pastoreio, Senhor, de cuidado, Deus. No Teu nome eu repreendo, Pai, nós repreendemos, Senhor, toda operosidade maligna, Senhor, nas famílias desta igreja, todo o espírito de separação, espírito, Deus, de falta de perdão, seja quebrado, seja aniquilado nessa noite, que haja restauração de famílias, Deus, que nós possamos, Pai, ter famílias curadas, que essa estatística, Pai, que tem denotado, Deus, registros, Pai, sem a figura de um pai, seja quebrada nesta noite, nessa cidade, nessa nação, Senhor. Que venhamos ter novamente restauração, Pai, de lares. Que o espírito de orfandade seja quebrado dentro dos lares, Pai. Que nós possamos estar atentos e vendo, Jesus Cristo, tudo aquilo que tem feito, Pai, famílias fraquejarem, famílias ruírem, Senhor. Deus,
Nós clamamos que o amado e amigo Espírito Santo seja quem dirige cada família. E que nós não deixemos, Pai, que o inimigo venha entrar, Pai, nos nossos lares, Senhor, e fazer a festa, Senhor. Nós clamamos, Pai, toma conta, Pai, de cada lar, de cada homem, de cada pai, em nome de Jesus.